Obrigado. Portanto, de facto, venho-nos falar de blockchain e, na realidade, não podemos estar aqui numa conferência a falar do futuro sem falar sobre blockchain. Mas antes de falarmos do futuro, vamos falar um bocado do passado, o que é que aconteceu no blockchain, só dando um enquadramento. A tecnologia em si existe antes de 2009, mas em 2009 apareceu o Bitcoin, que foi, digamos, a primeira criptomoeda com alguma relevância. E atualmente ainda é a criptomoeda com mais valor de mercado. Em 2015 apareceu o Ethereum, que também é uma criptomoeda, mas trouxe uma funcionalidade nova, que acaba de ser, de facto, poder criar aplicações sobre o blockchain e herdar todas as suas características. Em 2017, acho que foi, digamos, um despertar da tecnologia e das criptomoedas, digamos, para um público mais geral. E, de facto, houve um crescente interesse sobre a tecnologia. E só que isto também gerou muita especulação e depois houve um crescimento exponencial e depois também houve um crash muito grande. Houve muita gente a ganhar e a perder dinheiro. No entanto, de facto houve um despertar e em 2018 houve muito investimento na área e houve projetos a nascerem, especialmente criados, baseados em ICOs, com um mecanismo baseado em blockchain, mas para a angariação de fundos para startups. Só que como é tão fácil criar um ICO que cria-se em minutos, então, facilmente apareciam projetos de 100 pés na cabeça que não deram em nada, começaram a aparecer fraudes e hoje em dia não é um mecanismo assim muito bem visto. E há alternativas com STOs e SCS e por aí em diante. Em 2019 foi mais uma continuação e desenvolvimento dos projetos que nasceram e foi a maturação desses projetos que acreditamos que em 2020 começamos a ver de facto esses projetos. E portanto, acredito que blockchain não vai desaparecer, não há de ser uma moda. Não vai também substituir tudo e mais alguma coisa, como se dizia inicialmente. Criptomoedas não vão substituir o dólar nem o euro, acho que vão coexistir. Portanto, o que é que estamos aqui a falar? O que é o blockchain? Blockchain, na prática, são blocos de informação encadeados uns nos outros. Estão encadeados no sentido de que um bloco, quando é gerado, tem informação mais do bloco anterior. Então a informação acaba a ser encadeada e cria o primeiro mecanismo de segurança nesta área, que é, se eu quiser alterar um bloco a meio da cadeia, tenho que também alterar todos os blocos adjacentes. Então, pronto, implica um trabalho extra e torna a coisa mais difícil. Para além disso, todos os dados são encriptados, são assinados com chaves públicas e chaves privadas, então dão também alguma autenticação, porque o endereço sabemos que foi este que gerou esta informação, e além disso toda a informação é descentralizada, ou seja, uma rede blockchain não é só um servidor ou um cluster de servidores, é vários nós distribuídos pelo mundo todo, são várias máquinas distribuídas pelo mundo todo, e a informação é replicada nesses blocos todos, o que implica que se eu quiser alterar a informação que estão nesses blocos, significa que vou ter que alterar pelo menos 51% deles, porque em regra a validação de um bloco para ser válido na rede é por uma validação de 51%. Então obriga-nos a que se alguém quiser hackear a informação tem que alterar 51% desses blocos. Naturalmente torna-se mais difícil quanto mais blocos quanto mais nós tiver a rede. Para além disso, outras características do blockchain têm a ver com a imutabilidade e depois da restaurabilidade. A imutabilidade, para mim, acho que é dos pontos mais relevantes. Porquê? Porque a imutabilidade significa que nós, quando escrevemos informação na rede blockchain, ela nunca é apagada nem conseguimos alterar. Por um lado, dá-nos, de facto, confiança, que sabemos, ok, o que está ali escrito é o que nós escrevemos inicialmente e não vai ninguém posteriormente fazer uma alteração, não vão fazer um script de update e alterar a informação. Isso dá-nos confiança que, de facto, a informação que está lá é correta. E isso, por outro lado, podes criar exemplos ou casos de queremos rastrear de onde é que vem certa informação. Por exemplo, um dos casos de uso costuma ser nos sistemas de distribuição, de cadeias de distribuição, que, por exemplo, nós podemos registrar que uma alface foi criada no produtor A, foi produzido e foi transportado pela carrinha C e foi vendido na loja H, por aí em diante. E essa informação sendo registrada no blockchain, sabemos logo, de facto, que a informação que está lá é confiável e qualquer pessoa pode ir lá verificar essa informação. Porque sabemos, de facto,
ninguém posteriormente foi corrigir e alterar e afinal não foi carrinha A, foi carrinha B. Não, sabemos, ok, de facto está lá esses dados. Agora, a montagem de blockchain, na regra, nós vemos blockchains em redes públicas, mas também podemos montar em redes privadas, e isso mais em ambientes corporate, empresas. Muitas vezes queremos mais ter alguma privacidade dos dados, porque numa rede pública, apesar dos dados estarem encriptados, está lá a informação na mesma. Então, ok, se calhar faz sentido ter um blockchain que seja privado, mais, entre aspas, protegido. No entanto, também podemos implementar coisas mistas, algo privado com também público, ou permissivo, o que for. Há várias misturas pelo meio. De outra forma, também de olhar para a questão de montar uma aplicação em blockchain, é guardar informação on-chain e off-chain. Significa o quê? Nós podemos guardar informação no blockchain, mas também podemos guardar informação fora do blockchain, numa base de dados relacional, tradicional, como for. Isso porquê? Porque nós, em regra, nós não queremos guardar tudo e mais alguma coisa numa base de dados. Principalmente porque temos FIIs de transação e tem o seu custo, seja porque a informação é imutável, então não queremos que também a base de dados cresça sem limites. E então, dando aqui um exemplo que nós fazemos, se nós queremos registar que um vídeo, por exemplo, é autêntico e não foi alterado, o que nós fazemos é registramos a hash, ou criamos a hash desse vídeo, guardamos essa hash no blockchain e o vídeo pode ficar guardado numa base de dados relacional, por exemplo. E assim, se nós quisermos validar, ok, o vídeo de facto é válido ou não, então vou gerar novamente a hash e vou comparar o que está no blockchain e tenho garantia que o que está no blockchain está certo e não foi alterado. Depois há aqui a questão dos smart contracts, de facto, vai trazer a possibilidade de criar aplicações na rede blockchain com estas características todas, nomeadamente a parte da segurança e a parte de imutabilidade. Saber quando criamos lá o código, é aquele código que está lá e são as regras que estão lá definidas. Agora falando aqui alguns exemplos que existem, que vão aparecendo. Naturalmente, a parte financeira com as criptomoedas é naturalmente usado. Quando apareceu, de facto, permitiu começar a fazer uma coisa que antes era difícil, que é transferências internacionais praticamente imediatas e com FIIs de transação muito baixas. Naturalmente, agora, hoje em dia, os sistemas tradicionais já começam a arranjar também sistemas alternativos com as mesmas possibilidades. E, por outro lado, também, aqui na área financeira, já há soluções em que podemos, de facto, investir dinheiro, ou seja, eu dou dinheiro, neste caso, posso falar da Nex, que, de facto, damos dinheiro para investir e eles de facto garantem que daqui a X tempo tens um retorno de Z, por exemplo. Tal como existem já soluções para empréstimo, pedir empréstimos que acabam de estar baseados em blockchain, mas depois acabam de ter o seu retorno. Outra área onde tem sido aplicado muito esta questão do blockchain tem a ver com os jogos. Um caso concreto, ao particular, tem os seus colecionáveis. Porquê? Porque existe um standard que é o RC721, que na prática é um token que identifica exatamente um asset digital específico e consegues autenticar e dizer, ok, aquilo é meu. Então, por exemplo, consegues fazer isso para cartas, para cromos, para selos e podemos saber, ok, aquele cromo de facto é meu e podemos tracionar e entrar no mundo dos colecionáveis. Outra versão nos jogos, um bocado relacionado, mas é, por exemplo, eu tenho um jogo de carros e estou a jogar, consigo evoluir o meu carro, tenho os pneus de XPTO, tenho o motor, tenho a pintura que eu fiz específico para aquilo e então, se essa informação do carro estiver guardada no blockchain e sendo uma blockchain pública e partilhado, facilmente é possível outro jogo, um jogo B, integrar o mesmo blockchain e eu poder usar o meu carro no outro jogo e poder ver essa partilha e o outro jogo sabe, ok, aquele carro é meu e podes usar à vontade. E então o mesmo carro posso usar em vários jogos. Outra área onde é aplicado tem a ver com a logística, onde já tínhamos falado de facto o exemplo da alface, onde podemos usar e rastreá-la onde é que está a alface, e outros são os programas de fidelização em que à primeira vista, ok, podemos trocar aqui o sistema de pontos, mas com sistemas de tokens, que damos um token à pessoa, mas aqui traz uma vantagem, que é aqui o blockchain pode ser um sistema confiável e partilhado entre parceiros do programa de fidelização. Enquanto num sistema de pontos, eu, por exemplo, na Galp havia antes o sistema de pontos e eu podia trocar para milhas. Isso carece
custo de manutenção, de migração de dados, fazer a troca e não era imediato, se calhar corria por ETL no final do dia. Aqui não, aqui o Gal podia gerar um token e isso imediatamente podia estar disponível para ser usado pela TAP. Tem essa grande vantagem. Agora, falando aqui no projeto, aqui no caso em concreto nosso, caso de uso do Talenteers, o que é que nós temos aqui a fazer? Principalmente na nossa área tecnológica, há muita falta de recursos, principalmente recursos especializados e recursos técnicos. E acaba por haver muitos projetos a nascer, há muitas empresas a vir para cá, então há muita rotatividade entre as empresas dos recursos. E sim, tem ao custo para as empresas, porque uma pessoa entra, tem formação, acaba de ganhar o conhecimento do projeto, das tecnologias, e depois amanhã, olha, Deus, vou-me embora, vou ganhar mais do outro lado. O que é que as empresas podem fazer contra isso? Tentam contrapor com outras propostas, uma proposta melhor, financeira, mas naturalmente isso tem limites. Então, podemos tentar crescer a nível ou dar mais a nível de salário emocional. O que é esse salário emocional? É garantir que os colaboradores têm acesso a bons projetos, têm boas equipas, têm um bom ambiente de trabalho, um bom escritório, têm a fruta e um frigorífico cheio, poder ter bons seguros de saúde, ter, não sei, o ginásio pago, por aí em diante, o que a empresa quiser, mas são benefícios para os colaboradores, mas que não vêm na folha salarial. Então, aqui o objetivo do Talenteers, de facto, é isso, é aumentar o salário emocional, mas acabamos de ter um segundo objetivo, que de facto é aumentar também que os objetivos da empresa sejam cumpridos. E como é que nós fazemos isso? A empresa define objetivos, seja cumprir KPIs, cumprir vendas, ir participar em eventos, criar relatórios, preencher report de horas, e isso acho que é um exemplo típico para aqui, que é quem é que tem paciência para preencher report de horas? Ninguém tem paciência. Quem é que quer lembrar-se o que é que teve a fazer, preencher 2 horas aqui, mais 2 horas ali? Ninguém tem essa paciência. Então, se tivermos aqui um incentivo extra para, de facto, olha, se fizeres isto, tens aqui uma recompensa. E então, portanto, o que vamos fazer, de facto, se esses objetivos forem cumpridos, nós recompensamos as pessoas, e neste caso, com uma criptomoeda interna da empresa. Pelo meio, introduzimos mecanismos de gamificação, teorias de jogo, para, por um lado, incentivar as pessoas a interagir com o programa. Nós definimos rankings para as pessoas competirem entre si e serem os melhores. Podemos criar equipas, não são equipas de projeto nem de trabalho, são equipas do programa, e então permite pessoas de áreas distintas da empresa poderem interagir entre si, de outra forma se calhar não interagiam. Podemos criar depois uma história que envolve todo o programa e criar empatia para as pessoas. Agora, tudo bem, as pessoas têm que saber o que fazer com as criptomoedas, senão, se aquilo não vale nada para as pessoas também não vão fazer os objetivos, não serve nada. Aqui a nossa ideia não é, de facto, as criptomoedas ter uma relação direta com o euro ou uma moeda. Não. Nós queremos que as pessoas deem o seu valor e tenham essa liberdade. E a primeira coisa que fazemos é permitir que as pessoas possam fazer transferências e tenham a liberdade total para fazer o que quiserem. Nós já vimos, por exemplo, pessoas a pagarem apostas com as criptomoedas. Ou seja, vou apostar que o Benfica vai ganhar. Perdi. Então, toma aqui pacto em criptomoedas. Posso ir ao café com um amigo e esqueci-me da carteira. Olha, paga aí o café que eu depois pago em criptomoedas. Pode acontecer. Vamos jogar futebol com aqui o pessoal e a equipa que ganhar recebe criptomoedas da equipa que perdeu. Pronto, acabo de criar aqui dinâmicas pessoais entre as pessoas. Pois, a própria empresa também tem os seus mecanismos para valorização da criptomoeda, que são a criação de leilões. As pessoas podem, de facto, licitar com criptomoedas leilões em que aí pode-se ganhar iPads, televisões, dias de férias, o que for. De facto, são coisas palpáveis que as pessoas podem ganhar. Mas também já vimos dinâmicas de grupos a serem criadas, no sentido de que já vimos gente a juntarem-se para ter um bolo maior de criptomoedas e ganhar algo extra. Para além disso, temos outro tipo de dinamismo que é criado, estimulado pela própria empresa, que é, nós já fizemos, por exemplo, 7 leilões de aulas de surf. O que permitiu foi, os 7 vencedores dessa aula de surf foram num sábado de manhã, todos em conjunto, ter essa aula de surf. Permitiu que pessoas de áreas distintas, que se calhar não se falavam de outra forma, poderem conhecer e interagir-se num ambiente descontraído.
Por fim, também pode haver upgrade de benefícios, e aí isso acabam por criar dinâmicas individuais. Porquê? Porque nós podemos estipular níveis e patamares que as pessoas podem atingir, e atingindo esses patamares, independentemente se gastam ou não depois das criptomoedas, mas pelo que eles ganham e acabam por ter relação direta dos objetivos que cumpriram, podem ter benefícios como upgrade de seguro de saúde, podem ter, se calhar, folgas extra, podem ter, se calhar, o ginásio pago. Pronto, isso acaba por ser a empresa o que puder dar para a pessoa ter esse benefício. Agora, falando aqui um bocado da solução técnica que implementámos. Nós temos um portal do colaborador, feito em Angular, na prática onde as pessoas veem o saldo, fazem as transferências, veem informação sobre o programa, os rankings, tudo mais. Isto falando aqui do fluxo a verde acima, temos uma API que depois acaba de falar com o nosso blockchain, que usa a biblioteca do Level 3, porque nós neste caso estamos a usar Ethereum com blockchain. E o que é que temos no nosso blockchain? Temos 3 tipos de smart contracts. ERC20, que é o nosso token, a nossa criptomoeda, o ERC721, que é o standard para tokens não fungíveis, que são medalhas e badges que as pessoas podem ganhar, e depois é os nossos leilões. E aqui é uma das grandes vantagens que estamos a usar o blockchain. Porquê? Toda a lógica do nosso leilão está num smart contract e naturalmente está gravado no blockchain. Qual é a vantagem disso? De facto, nós quando lançamos um leilão, nós tem as regras estipuladas e é gravado no blockchain. E toda a gente sabe que a partir do momento que o leilão arranca, as regras estipuladas para aquele leilão são aquelas e ninguém vai mudar. Mesmo que venha o CEO da empresa dizer a meio, não, o leilão tem que acabar antes. Não, o leilão não vai acabar antes. Vai acabar quando o smart contract vai dizer que vai terminar. Porque as regras estão lá estipuladas. Quanto muito podemos evoluir em um segundo leilão, quando fizermos um segundo deploy com um novo smart contract, aí sim podemos mudar as regras. Mas aí depois as regras ficam essas novas. Portanto, depois as pessoas podem licitar no leilão através de Teams, isto falando agora de um fluxo acima, pelo azul, em que nós criamos um bot para as pessoas falarem e por linguagem natural para poderem licitar e saber informação sobre o programa em si, do Talenteers. Isto porque depois ligamos o bot ao Luís, que é o Language Understanding, que é um serviço da Azure, e também ao Q&A Maker, que é na prática uma base de dados de perguntas e respostas. E depois, naturalmente, o bot em si há de ligar também à informação que está no Ethereum e depois temos alguma informação off-chain numa base de dados relacional. Agora, falando um bocado da experiência enquanto programador e nesta área, de facto, a tecnologia é recente, ela está a evoluir, que é bom, só que para quem está a programar tem as suas dificuldades. Porque de versões para versões a maneira de implementar as coisas, de facto, pode mudar muito e eu posso, de facto, estou a seguir um tutorial e a versão que eu tenho não é exatamente igual e então ele faz de uma maneira que está correta para a versão que está no tutorial, mas eu quero implementar de igual forma, não consigo. Então tenho que ou arranjar alternativas ou, pronto, acabar de desenrascar-me. E, portanto, tem a sua dificuldade em pegar em tecnologias novas, porque não é a mesma coisa que desenvolver em Java ou em C# que vamos a qualquer forma e a forma de implementar é sempre igual. Depois foi montar a nossa rede de blockchain. Nós, criando uma solução numa rede de blockchain privada, não faz sentido que ele tivesse FIIs de transação, porque nós não queremos que os nossos colaboradores tenham Ethereum para pagar as transações que fazem no token, na nossa criptomoeda. Isso não faz sentido nenhum. Então tivemos de montar uma rede de blockchain sem FIIs de transação e isso ajudou-nos, facilitou-nos, de facto, na cloud da Azure, tinha disponível uma solução que montávamos, de facto, a rede de blockchain sem essa FIIs de transação baseada em Proof of Authority, que é relativamente recente. Outro ponto que é preciso ter cuidado, de facto, na implementação em blockchain tem a ver com a imutabilidade da informação. Porque, de facto, como a informação que gravamos é aquela que fica e não podemos mudar, naturalmente, então se estivermos a pensar em produção, não podemos gravar alguma coisa errada, porque senão, olha, é aquela coisa errada que vai ficar lá gravado. Ou se vamos fazer deploy de um smart contract, se for um deploy com erros, é aqueles erros que vão ficar.
Por isso é preciso testar bem, validar bem, ou então arranjar mecanismos para criar versões e jogar com isso. Depois, há a questão de operações determinísticas no smart contract. Porquê? Porque o smart contract, quando fazemos deploy, ele tem que correr de igual forma em todos os nós da rede. Só que os nós não executam exatamente na mesma altura. Agora, o nó 1 pode correr agora, o nó 2 pode correr daqui a 5 minutos. Mas se eu meter A ou executar um método com a informação A, tem que ter sempre um output B. Então o que acontece aqui é, por exemplo, se eu fizer deploy de uma aplicação que vai ver o tempo em Lisboa, e chama uma API que vai ver o tempo em Lisboa, não consigo, porque eu quando faço deploy executo, ok, dá-me o tempo, o nó A pode dizer, olha, estão 27 graus, mas o nó B que executa daqui a 5 minutos, se calhar vai-me dar 28 graus. Então a coisa não bate certo e não funciona. Então há algum limite, ou limitações em termos de utilização de serviços externos aqui no Smart Contract. Depois, aqui o nosso Smart Contract que criámos para os leilões. Também tivemos um bocado de refazê-lo nós próprios. Pelo menos na altura, nós tentámos ver o que é que havia, porque é normal para quem é programador, para que reinventar a roda se podemos encontrar a roda já feita. E de facto a comunidade de Ethereum já é tão grande que já há muita coisa para tudo e mais alguma coisa. Mas o que encontramos de facto eram smart contracts para leilões, mas que faziam licitações a Ethereum. Então, isso não é o que nós queríamos fazer licitações no nosso token. Então tivemos de facto redesenhar aqui o smart contract para permitir essa situação. Mas enfim, nem tudo é mau. Nós estamos a usar Ethereum, de facto é a comunidade maior, tem mais coisas, tem muita documentação, tem fóruns, tem tutoriais, tem tudo e mais alguma coisa, tem já muitas ferramentas, tem o Remix que é um IDE para se fazer smart contracts, tem o Truffle que é uma aplicação que instalamos no nosso computador e facilmente ele monta-nos uma rede blockchain em ambiente local, que é ótimo para fazer testes, não temos de estar a montar um blockchain ou usar blockchains de testes ou de públicos. Por outro lado, há aqui os blockchain as a service, que começa a aparecer nos vários serviços cloud. Neste caso nós estamos a usar a Azure, que em concreto estamos a usar o Azure Ethereum Proof of Authority Consortium, que na prática acaba de ser um template em que desmonta toda a infraestrutura de um blockchain. Ou seja, monta-nos as máquinas todas em máquinas virtuais, toda a rede, todos os endereços, todo o mapeamento que é necessário e depois nós só temos que gerir a informação e até naturalmente podemos entrar nas máquinas se tivermos que reconfigurar alguma coisa. Um passo à frente que a Microsoft está a dar, que eles têm dois novos serviços, que é o Azure Blockchain Service e o Azure Blockchain Token. O service, na prática, é uma evolução do anterior que nos dá o serviço de blockchain sem nos preocupar nas máquinas, o que é que está por trás. Na prática temos lá um resource que ok, está lá um blockchain, usa à vontade. Não tens que estar a preocupar em configurar máquinas, nem nada disso. Um passo à frente que eles estão a dar é o Azure Blockchain Token, que, olha, nem te preocupas com o blockchain. Tens aqui, se queres usar um token, queres criar uma criptomoeda, tens aqui. Tens depois até um portal na Azure, tens uma página que geres esses tokens à tua vontade e assim crias uma aplicação baseada nos tokens. Portanto, era isso que tínhamos para contar. Não sei se há dúvidas ou questões. Tem questões a colocar? Tem o microfone para colocar alguma questão? Acho que não. Não? Tá, ficaram esclarecidos. Olá, boa tarde, Daniel. Boa tarde. Distribuem as wallets aos colaboradores e como é que os colaboradores gerem as wallets que têm esses tokens? Nós, na prática, quando uma pessoa entra na nossa plataforma, é gerada automaticamente uma wallet. Na realidade, eles têm acesso a essa wallet, mas apesar da informação estar lá, eles não têm que saber necessariamente a questão dos endereços da wallet e fazer transferências. A informação está lá e nós deixamos isso ao critério de cada colaborador, se quiserem ter, porque nós somos uma empresa tecnológica e eles quiserem testar,
podem pegar de facto no endereço e até usar o MetaMask no browser e fazer transferências, não têm que usar a nossa plataforma. Mas acaba por ser um mecanismo automático e, de certa forma, transversal para eles. Eles não têm que necessariamente saber isso, mas têm a liberdade para o fazer.